Até os anos de 1970, a Barra da Tijuca era assim: montanhas, mares, lagoas e mato. Muito mato. A Barra era o próximo passo de crescimento e expansão da cidade. O desafio nessa caminhada era transpor os recursos naturais, no caso as montanhas que contemplam os maciços da Tijuca e da Pedra Branca. Então era necessário que abrisse as vias de penetração, os acessos como são as pontes, os viadutos e os túneis para chegar até essa região. Então durante a década de 60, 70 foram abertas exatamente essas vias de acesso. E essa região só foi possível se desenvolver com dois instrumentos de infraestrutura urbana, que seriam exatamente as vias de acesso, a Avenida das Américas, a Avenida Alvorada, na época chamada Avenida das Alvoradas, hoje a Avenida Ayrton Senna, e um grande programa de drenagem, porque nós estamos na Baixada de Jacarepaguá e, como bem diz o nome, um lugar mais baixo, plano, onde era uma área de estagnação das águas. Então, para secar essas áreas, era preciso que houvesse uma drenagem. Então, foram construídos os canais artificiais para drenar. Mas isso para receber as primeiras pessoas, primeiros contingente populacional, digamos assim, os desbravadores da Zona Oeste carioca. Essas obras propiciaram a ocupação inicial do território. Como a maioria dos bairros da cidade, a Barra da Tijuca cresceu sem saneamento básico. No início da década de 80, se tentou colocar o emissário submarino na época na região, mas por um movimento popular, sem efetivamente um conhecimento adequado, impediu que essa infraestrutura de saneamento fosse colocada, ou seja, o emissário submarino. Na época tinha-se o temor que o emissário iria poluir todas as praias. E aí atirou-se no que viu e acertou no que não viu, que é exatamente a poluição das lagoas, muito mais próximo das edificações. Os recursos naturais não foram respeitados durante o processo de ocupação e o meio ambiente começou a sofrer com a degradação. Fazer um planejamento urbano numa região rica em recursos naturais é preciso que leve em consideração essas fragilidades, essas potencialidades naturais. E coisa que não foi feita na época. Por uma questão de falta de conhecimento, por uma questão de falta de desenvolvimento, seja o que for, não foi considerada essa questão ambiental. E com isso houve um grande prejuízo nesse planejamento, onde só se levou em consideração as necessidades urbanas e humanas. Não se levou em consideração as necessidades e as possibilidades naturais da região. Para ele, é possível reverter o quadro de degradação ambiental do bairro e da cidade como um todo. E os eventos que o Rio vai receber nos próximos anos podem melhorar a qualidade ambiental de alguns pontos, como as lagoas da Zona Oeste, que ainda podem oferecer funções de transporte e de lazer. As lagoas da Barra não servem só ou apenas para o cenário paisagístico. Ela pode ser aproveitada por um sistema de transporte aquaviário, onde vai desafogar o trânsito vicinal, o trânsito secundário dessa região. Tudo isso é um serviço que a lagoa pode oferecer e a gente não percebeu ao longo dos anos. E esse passivo ambiental fez com que grande parte das lagoas estejam totalmente assoreadas. Então hoje, para consertar isso, ficou muito mais caro, consertar isso do que ter feito o planejamento anterior. Nós precisamos de um amplo programa de dragagem, coisa que o governo do estado está executando em função das obrigações, dos cadernos de obrigações das Olimpíadas. A grande questão que a gente colocou é que a gente tem que integrar o meio urbano com o meio natural. Então ela precisa manter a infraestrutura ambiental para ter uma melhor qualidade de vida, para sustentar a cidade. E com isso, barateia os custos de manutenção da cidade. Então, na hora que ele entende isso, ele começa a perceber como o planejamento é importante, de como manter determinadas áreas desocupadas, áreas verdes, que são exatamente essas áreas mais frágeis, e que áreas que efetivamente pode se implantar a cidade, de tal forma que não haja problemas de conflitos entre a existência da cidade com o meio ambiente.